né? E a minha empresa Certo. trabalha com vendas, mas essas informações das vendas não chegam até a mim. O que eu poderia fazer? Você trabalha em qual setor? TI. TI, certo. Quais são os dados que você recebe no TI? Na minha parte, que é a parte administrativa da TI, eu recebo mais solicitação de equipamentos. Essa é a minha. Eu Mais sou hardware do que software. Oi? Mais hardware do que software. Mais a parte física do que a parte virtual do sistema, não é isso? Isso. Só acho que ela quer dizer que ela não tem acesso a banco de dados. Deve ser isso. Então, mas vamos lá, pessoal. Vamos entender quanto à questão de relação de dados que a gente acabou de conversar nessa aula. Quando eu recebo uma demanda, essa demanda vem através de algum local. Ela vem escrita num papel, ela vem através de um sistema de gerenciamento, ela vem através de um chat, ela vem através de alguma coisa. Ela não deixa de ser uma informação, certo? O que você consegue visualizar dessa informação? Ah, professor, eu consigo visualizar, por exemplo, o usuário que pediu aquilo, consigo visualizar o e-mail dele, consigo visualizar o setor dele, consigo visualizar, entendeu? Algum dado você recebe daquele usuário. A gente está falando de segurança de dados pessoais. O que pode ser dados pessoais desses que você recebe? Ah, não, professor, dos dados pessoais que eu recebo, eu só tenho acesso ao nome e ao e-mail do cara. Tá. Então, de que forma esses dados pessoais são protegidos hoje? É basicamente isso, tá? Entendi. É basicamente no caso lá isso. da minha empresa, professor, no caso lá da empresa, que a gente não trabalha com sistema de dados em nuvem, a gente trabalha só com o sistema físico que funciona dentro do próprio computador, né? Ele não é compartilhado com outros lugares em nuvem, não. Tá, mas me fala uma coisa, esse sistema está hospedado dentro da sua empresa, né? Os Exato. dados são todos reportados lá. As pessoas só conseguem inserir dados no sistema se elas estiverem dentro da empresa, é isso? Exato. É uma intranet, né? É um intranet. Teoricamente é uma intranet. O que você vai analisar? Você vai analisar, então, qual é a segurança de dados, por exemplo, entre os seus clientes e os profissionais que trabalham na empresa. Todo mundo tem acesso? Existe um login sem individual para cada um? Você consegue monitorar, por exemplo, quem acessou essas informações, de onde elas foram tiradas ou para que elas foram destinadas? Tem algum filtro de sistema que impeça você, por exemplo, que trabalha no comercial, a acessar informações financeiras que são dos clientes? Ou não existe? Então, tudo isso, na verdade, tem a ver com a proteção de dados. Gente, o simples fato de você atender um cliente na porta da sua loja e você ter acesso a um sistema que é capaz de verificar se ele tem um nome sujo no Serasa, também é uma questão de proteção de dados. Para você conferir aqui, você tem que ter acesso ao CPF dele, ou o nome completo. Então, você recebeu esse dado do cliente. De que forma você recebeu aquilo? Tá? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas variáveis. Às vezes, a gente acha a Lei Geral de Proteção de Dados está muito distante de mim, ela não funciona dessa forma, ela está lá, enfim, bem distante nas grandes empresas. Não é assim que funciona. Ela vai estar presente em todos os processos. Em algum momento, isso vai crescer de forma exponencial, e é como eu falei para vocês, até o fato de pronunciar o seu CPF no mercado para alguém digitar ele por você, já vai ser considerado algo não seguro. Isso é uma tendência que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa, e que o Brasil está iniciando agora. Então, a gente realmente tem que ser bem crítico em relação aos dados. O que eu preciso? Que vocês identifiquem quais são os dados sensíveis que vocês recebem dos clientes. Professor, o que é dado sensível? Qualquer dado de ser humano, como diria a doutora lá na transmissão inicial que a gente fez do CRA. Qualquer dado de ser humano é um dado sensível. O nome completo dele é um dado sensível. O endereço é um dado sensível. O telefone é um dado sensível. Todos esses dados são protegidos pela LGPD. Pode perguntar. E sobre aquele site que você mencionou na última aula, inclusive, que você paga um valor X, coloca o CPF da pessoa ali e você consegue os dados como nome, CPF, identidade. Denunciado. Aquilo ali tem que ser denunciado e provavelmente, entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil,
eles criam um canal, como a gente tem hoje, por exemplo, na Anatel e em outros reguladores, para denunciar esse tipo de empreitada, né? E aí, provavelmente, esses sistemas ou essas gestões de dados que funcionam dessa forma, sem nenhuma proteção ao dado dos consumidores, eles sejam multados, eles sejam, enfim, fechados, eles sejam... Mas de onde é que essa empresa consegue esses dados? A rede é muito grande, tá? A rede é muito grande. Normalmente, os mesmos sistemas que a gente utiliza dentro das corporações de business intelligence para poder cruzar informações de dados diversos, essas empresas também utilizam através do Google e através de bancos de dados de grandes corporações ou grandes companhias. Então, o que acontece hoje? Eu sou responsável pelos seus dados, a minha empresa é responsável, mas eu não sou vigiado, eu não sou sancionado. Então, eu posso ceder o meu banco de dados para uma outra empresa, e essa empresa pode ceder para uma terceira. Eu não tenho regulação referente a isso. Então, por exemplo, quem me garante que, sei lá, o Google, que eu imputei meus dados lá no Facebook, não compartilhou, por exemplo, os meus dados com o Instagram, que não compartilhou com outros tantos. Então, basicamente, hoje a gente não tem segurança dos dados. É isso que muda com a lei. Ela cria um profissional para poder mostrar para o Ministério Público a forma como as empresas trabalham em cada etapa do processo a segurança dos dados. E aquele cara funciona como um auditor. Está ali para garantir que as empresas se regulem em determinadas normas técnicas. Daqui a pouco a gente vai ter um ISO aí para poder garantir as empresas que têm segurança de dados, né? Professor, deixa eu contribuir. Está ouvindo? Estou escutando. Está falhando um pouquinho, mas eu estou escutando. Eu posso contribuir aqui, é o seguinte, eu testei e está funcionando. Eu entrei no site Não Perturbe e fiz o meu cadastro lá e marquei todas as operadoras de telemarketing, todas as empresas têm lá várias opções, você escolhe para você não receber mais nenhuma ligação. Certo. Ok? E eles dizem, e você pode entrar no site Não Perturbe, se cadastrar, e realmente, após 30 dias, que é o prazo que eles colocam, eu não recebi, meu telefone parou, era um inferno, me ligava o dia inteiro, essas empresas me oferecendo diversos tipos de situações, porque, na verdade, isso é um verdadeiro comércio, né? Por exemplo, essas empresas chamam CRM, eles pegam todas essas informações quando você faz os cadastros nessas, por exemplo, uma farmácia, alguma coisa, e eles fazem a venda desse banco de dados, isso vira comercial. Então, por exemplo, isso vira os computadores, os robôs, eles usam os algoritmos para identificar o seu perfil, o que o Google faz. Então, ele sabe, se você fizer uma pesquisa de uma viagem, quando você termina, você recebe um pacote de viagem para o lugar que você queria. Então, essas empresas, elas vendem, existem empresas especializadas chamadas, por exemplo, tem uma que eu conheço chamada Symphony, que fica em São Paulo, que ela trabalha com essas leituras. Por exemplo, você vai na farmácia e dá seu CPF, sai aquela listrazinha com tudo aquilo que você sempre compra na farmácia e vem numa promoção para você. Então, essas empresas usam esses dados. Então, assim, se você é beneficiado, eu só dou minhas informações se eu estou em algum plano de milhagem, se eu vou ganhar um desconto, se eu vou acumular milha para viajar, se eu vou ter algum benefício, eu informo. Se não, eu não sou obrigado a dar minhas informações. E se for o caso, eu nem compro. Eu digo, então se você quer e eu não posso comprar porque eu tenho que dar o CPF, eu vou me embora. Perdeu a venda. Então, eu acho que essa cultura, ela tem que ser disseminada para todos, né? Com certeza. Eu acho que essa lei vem beneficiar. De fato, assim, como a doutora mencionou lá no vídeo inicial, essa cultura de proteção de dados, ela não existe no Brasil. Nós não temos essa cultura. Então, por exemplo, quando a gente, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá, pessoal? O Google pega os nossos dados e o Google analisa os nossos dados. Ele pega e ele analisa, mas com o nosso consentimento. Quando nós vamos acessar, por exemplo, o nosso Gmail, que atualiza as políticas de privacidade, ninguém lê aquela parafernália de informações que tem no termo de adesão. Tampouco no Facebook, tampouco no Instagram, tampouco em vários outros sites. Então, é óbvio que eles usam as nossas informações o tempo todo. E muitas
vezes com a nossa autorização. A diferença é que agora toda e qualquer empresa que quiser fazer isso vai precisar se adequar. Então, se eu não tenho a cultura de ler a bendita letrinha pequena, é um problema meu. Mas pelo menos agora a gente sabe que as empresas terão que oferecer ao menos as letrinhas pequenas se elas quiserem utilizar o meu dado para qualquer finalidade que seja, tá certo? Basicamente, essa é a diferença. Como eu coloquei para vocês aí, tem um videozinho que eu quero que vocês, hoje ou amanhã, quando forem resolver a atividade, quem sabe, assistam, que é uma outra entrevista, esse com uma advogada mesmo, tá? Que não é vinculada à área de administração, mas ela também traz algumas outras perspectivas que contribuem muito. Estou compartilhando com vocês aí no chat esse link. Deem uma olhada nesse vídeo, vai ajudar vocês a abrir um pouquinho a mente em relação a como preencher as atividades. Ela deixa muito claro que todo dado é dado sensível. Qualquer dado do ser humano é dado sensível. Aí teve, por exemplo, a Isabela perguntou para mim se a biometria digital, mão, rosto é um dado protegido. Sim, esse dado é ainda mais sensível e tem um nível de segurança ainda maior, tá? Porque hoje a gente consegue finalizar transações grandes sem maiores chaves de segurança e utilizando somente esse dado sensível, tá certo? Então, por favor, tenham toda a atenção necessária. Eu vou compartilhar a atividade com vocês lá no sistema e a gente vai agora fazer a frequência para a gente conseguir finalizar essa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar diretamente aqui enquanto eu estou fazendo a frequência e eu já vou aí sanando algum problema que vocês ainda tenham ou alguma dificuldade que vocês tenham. Pode ser em relação à aula e pode ser também em relação a esse nosso processo de acesso, que ainda está um pouquinho confuso com o Microsoft Teams, mas que é necessário para que a gente se proteja aí dessa pandemia que a gente está vivendo, tá certo? Eu vou fazer a chamada. Eu tenho aqui uma lista de participantes, então, teoricamente, para mim, é um pouco mais fácil, até para poder eu conseguir enxergar quem são os alunos. Eu vou fazer pelo que eu tenho aqui. Se eu esquecer de alguém, vocês vão mencionando, ok? Se eu falar o nome da pessoa, é porque eu já consegui identificar aqui na listagem, certo? Alane faltou, Alexia faltou, Ana Clara está aqui presente na chamada, Ana Heloísa está aqui também, Ana Lídia não está aqui, Ana Lu também não está aqui, Antônia Alves não está aqui também, tenho o Antônio Wellington está presente aqui na chamada, Bianca Lima presente, Kaisa Maciel presente, o Bruno Alves não está presente na chamada, a Karen Dênia não está presente na chamada, Carlos Alberto está aqui, o Carlos Henrique Souza também está aqui, a Clara Emily não está presente, Daiane Alves não está presente, David Vieira não está presente, o Éder Pereira está aqui presente assistindo a aula com a gente, Elvis Assunção não aparece aqui para mim na aula, o Andrew também não aparece aqui para mim na aula, Érica não aparece na aula, Francisca Priscila, se tiver aí me dá um ok, mas aqui também não aparece, Francisco Victor, Francisca Priscila está aqui. Acabei de ver, Priscila, Francisca Priscila da Silva, tá, você falou agora, apareceu o negrito aqui para mim. Francisco Vitor Alves não está aqui. Gabriel Franklin também não. Gabriel Tamirana também não. Giovanni do Nascimento. Giovana do Nascimento está aqui, acabei de ver. Gisele não está. Hanna está aqui comigo na aula. Ionara está comigo na aula. As duas Isabeles estão aqui também na aula. O Israel e a Isadora também estão aqui na aula. A Jéssica, Carla e a Juliana de Andrade também estão aqui na aula. Josilene eu não consegui visualizar, João Matheus também não, e o João Adalberto também não. A Claudiane não está aqui também não.
Ah, não, Claudiane tá. Acabei de ver a Claudiane aqui. Foi mal, Claudiane. Acabei de te ver aqui. Laís está aqui também. Lariana também está aí. Lara não está. Larissa Guerra não está aqui também. Letícia Félix está aqui. Letícia está como convidada, tá, Letícia? Você e Laís estão como convidadas. Depois acessar aí por dentro da disciplina com o e-mail, o e-mail padrão. Vou mandar lá no grupo, vocês ficam monitorando, tá bom? Lucas Félix está aqui. Lucas Silva de Oliveira também está aqui. Lucas Souza dos Santos não está. Maiara Rojane não está aqui. Maria Rayane está aqui. Micaele também está aqui. Não está Matheus e nem está Maria. A Maria Só o Matheus Karen. não conseguiu acessar o portal. Matheus Roberto. Exato. Tá no grupo. Ele tá no grupo. Tá, eu mandei um link para ele. Vou mandar no grupo orientações por lá também, tá? Miss Ellen não tá, Miss Leide não tá, Moisés também não tá. Aí eu tenho aqui já a Nathalie, o Paulo Lima também estão aqui acompanhando a aula. Paulo Vitor, que também acompanha a aula. Rafaela Oliveira está aqui também. O Rafael não aparece aqui para mim. Aí eu tenho o Renan Coriolano. Também está como convidado, Renan, tá certo? Dá uma olhada aí no acesso para poder regularizar. A Rafaela de Oliveira está aqui também. A Rafaela Vasco não. Renato Pereira também não está aqui. Rodrigo também não. Sérgio de Andrade está aqui, logado direitinho. Thalessa também. Thaís Pinto igualmente. Valesca, ok. Valmir também. Vanessa e o Vanderlei. Basicamente, estão todos aqui confirmados. O Vitor não está, não aparece para mim. Pessoal, a chamada é feita. Vocês podem tranquilamente deslogar da aula e permaneçam conectados sempre ao grupo. O chat funciona o tempo inteiro, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar lá no chat, o professor vai respondendo em seguida, tá bom? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e a partir de amanhã visualizem a atividade lá na plataforma, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa no Professor, a chat. atividade ficar em atribuições, é? A atividade fica em tarefas. Alguém pode me colocar no grupo? Eu vou mandar o link do grupo aqui no chat agora, tá? Que aí quem não tá no grupo Mas eu não tenho automaticamente. Não, vou mandar aqui no chat. Pois é, mas eu não tenho, porque eu tô como convidada. Ah, então você não tem acesso ao chat. Alguém mutou o professor. Alguém me mutou, tá vendo como que é, né? É desse jeito. Já voltei. Ó, a atividade para entregar até a próxima aula, certo? O link está no grupão da ADM e eu mandei mensagem pelo CIA na central de mensagens. Então, tanto o link para as aulas quanto o link para o grupo de WhatsApp tá lá, tá certo? Quem tiver qualquer tipo de dúvida, estou sempre à disposição. Fala comigo no grupo, me menciona ou pode me chamar no privado. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Bons estudos para todo mundo e fiquem em casa, por favor. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau.